Olá, hoje nós vamos fazer a leitura de Gálatas capítulo 4, então peço que você abra sua Bíblia e vamos lá para o verso 1, que diz assim: Digo mais isto, enquanto é menor de idade o filho que vai herdar a propriedade do pai é tratado como escravo, mesmo sendo de fato dono de tudo. Enquanto é menor, há pessoas que tomam conta dele e cuidam dos seus negócios até o tempo marcado pelo pai. Assim também nós, antes de ficarmos adultos espiritualmente, fomos escravos dos poderes espirituais que dominam o mundo. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio Filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei, para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. E para mostrar que vocês são seus filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, o Espírito que exclama, Pai, meu Pai. Assim vocês já não são mais escravos, vocês são filhos. E já que são filhos, Deus lhes dará tudo o que Ele tem para dar aos seus filhos. No passado, vocês não conheciam a Deus e por isso eram escravos de deuses que de fato não são deuses. Mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que Deus os conhece, como é que vocês querem voltar para aqueles poderes espirituais fracos e sem valor? Por que querem se tornar escravos deles outra vez? Por que dão tanta importância a certos dias, meses, estações e anos? Estou muito preocupado com vocês. Será que todo o trabalho que tive com vocês não valeu nada? Meus irmãos, peço que sejam como eu. Afinal, eu sou como vocês e vocês não me ofenderam em nada. Lembram por que foi que lhes anunciei pela primeira vez o Evangelho? Foi porque eu estava doente. Mas vocês não me desprezaram nem me rejeitaram, embora o meu estado de saúde fosse uma dura prova para vocês. Pelo contrário, vocês me receberam como se um anjo de Deus ou mesmo como se eu fosse Cristo Jesus. E como vocês estavam felizes, eu posso afirmar que se pudessem, vocês teriam arrancado seus próprios olhos para me dar. O que foi que aconteceu? Será que agora, por ter dito a verdade, eu me tornei inimigo de vocês? Será que os homens mostram grande interesse? Será que esses homens mostram grande interesse por vocês, mas a intenção deles não é boa? O que eles querem é separar vocês de mim, para que vocês sintam por eles o mesmo interesse que eles sentem por vocês. É bom vocês terem um interesse sincero, sempre, e não somente quando eu estou com vocês. Meus queridos filhos, eu estou sofrendo por vocês como uma mulher que tem dores de parto e continuarei sofrendo até que Cristo esteja vivendo em vocês. Como eu gostaria de estar aí agora para poder falar com vocês de modo diferente. Estou muito preocupado com vocês. Vocês que querem estar debaixo da lei, me digam uma coisa. Vocês não estão ouvindo o que a lei diz? Ela diz que Abraão teve 2 filhos, um de uma escrava Agar e outro de uma mulher livre, Sara. E os filhos da escrava foi gerado como todas as crianças são geradas, mas o filho da mulher livre foi gerado por causa da promessa de Deus. E isso serve como um símbolo. As 2 mulheres representam as 2 alianças. Uma aliança é a do Monte Sinai e está representada por Agar. Os que são dessa aliança nascem escravos, pois Agar representa o Monte Sinai na Arábia. E Agar é o símbolo da Jerusalém atual, que é escrava com todo o seu povo. Mas a Jerusalém celestial é livre e ela é a nossa mãe, pois as Escrituras Sagradas dizem: você, mulher que nunca teve filho, fique alegre. Você que nunca sentiu dores de parto, grite de alegria, pois a mulher abandonada terá mais filhos do que a que mora com o marido. Meus irmãos, vocês são como Isaac. São filhos de Deus por causa da promessa divina. Naquela época, o filho que havia sido gerado, como todas as crianças são geradas, perseguiu o que havia sido gerado por causa do Espírito de Deus. E a mesma coisa está acontecendo agora. Mas o que é que as Escrituras Sagradas dizem? Elas dizem: mande embora a escrava e o filho dela, pois o filho da escrava não herdará a propriedade do pai, junto com o filho da mulher livre. Portanto, meus irmãos, nós não somos filhos de uma escrava,
mas de uma mulher livre. Aleluia. Bem, Paulo aqui, né, ele está fazendo uma analogia do herdeiro, né, que a criança ainda quando ela é menino, né, o herdeiro menino, ele ainda não pode ter acesso à herança do pai. Então, essa analogia que ele está fazendo aqui, né, o povo conhecia muito bem. Era de fácil entendimento dos leitores, né, da carta de Paulo entender. Então, o que acontece? Eles tinham lá em Israel, já tinha um rito de passagem, né, da vida da criança para a vida adulta, que é chamada do Bar Mitzvah, né? E alguns povos não judeus também tinham algo parecido. Nessas comunidades, a criança estava sob o cuidado de um mentor, uma pessoa que trabalhava para a família ou que era escravo, né, daquela família, e que cuidava da criança e mostrava né, para ela o que era certo e o que era errado. Então aqui Paulo está usando essa analogia do herdeiro, que é criança, né? Os bens da criança eram administrados por administradores e essa criança não tinha o quê? Direitos, ela não podia administrar, ela não tinha condição para isso, né? Então, por isso, enquanto Paulo diz que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ele está fazendo com que as pessoas facilmente entendam, né, o que ele está dizendo, usando essa analogia aqui. Então, assim como uma criança não tinha direitos e vivia sob a tutela da lei, até que viesse a plenitude dos tempos, o tempo onde Deus entendeu ser apropriado para que Cristo fosse enviado ao mundo e aquela tutela da lei não fosse mais necessária. Então a lei, ela serviu para isso. Por isso que hoje, através de Cristo, nós não seguimos mais a lei, né? Então a lei, o cumprimento da lei, ela não tem poder para nos salvar. O que nos salva é quem? É a fé, né, que nós temos em Cristo Jesus. Então, quando Cristo vem, recebemos a adoção de filhos. Ou seja, nós que não éramos filhos, somos adotados por Deus e passamos a fazer parte da sua família. Como filhos, nós recebemos o quê? Está aqui escrito aqui, o Espírito Santo, que clama ao Pai. Deixamos a tutela da lei, não somos mais servos, passamos a ser filhos sobre a fé e também nós nos tornamos herdeiros de Deus. Então, por esse motivo, né, por Deus ter tornado tanto os judeus como os gregos seus filhos, é que Paulo escreve no capítulo 3, voltando um capítulo, né? No capítulo 3, 28, diz assim: nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então se desfez em Cristo Jesus a separação entre judeus e gentios. Pela fé em Cristo, Deus uniu todos os povos em uma só família. Então a indignação de Paulo aqui, nesse capítulo, era que aquele povo que estava retornando, né, para a lei, cumprindo alguns rituais dela, ao invés de entenderem que a lei não servia mais para justificá-los, não servia para torná-los santos. O propósito da lei havia sido cumprido e ela não era mais necessária. Por isso não existia e não existe motivo algum para que aquele povo retornasse para esse rudimento fraco, né, como Paulo diz aqui, que é a lei. No verso 4 e 5 diz que o conceito de redenção vem da instituição da escravidão. Então, tanto no mundo grego, romano, né, como no judeu, um escravo ele podia comprar sua liberdade. Ou alguém podia comprar para ele, né, pagando o preço da redenção aos seus proprietários. E o preço da redenção foi pago pelo Pai. Ele nos resgatou no sangue do seu Filho Jesus. Lá em 1 Pedro, vamos agora para finalizar, lá em 1 Pedro 1, do verso 18, a partir do verso 18, diz assim: pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que herdaram dos seus antepassados. Esse preço não foi uma coisa que perde seu valor como ouro ou prata. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito nem mancha. Ele foi escolhido por Deus antes da criação do mundo e foi revelado nesses últimos tempos em benefício de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus,
que o ressuscitou e o lhe deu glória. Assim, a fé e a esperança que vocês têm estão firmadas em Deus. Agora que vocês já se purificaram pela obediência à verdade e agora que já não têm um amor, que já têm um amor sincero pelos irmãos da fé, amem uns aos outros com todas as forças e com um coração puro. Amém. Pois vocês, pela vida e eterna palavra de Deus, nasceram de novo como filhos de um Pai que é imortal e não de pais mortais. Então nós fomos comprados pelo precioso sangue, né? Glória a Deus. Não precisamos mais retornar aos rudimentos, né, da lei, porque Jesus já veio e já nos resgatou. Então que possamos assumir essa posição de filhos, né? Lá em Gálatas, os Gálatas, né, eles estavam retornando, se circuncidando, né, entraram falsos mestres ali no meio do povo e falam, não, vocês têm que cumprir a lei. Gente, tem nada disso mais. Agora nós temos que seguir Jesus, cumprir o que Jesus nos mandou, porque Ele que nos resgatou com seu precioso sangue. Ele é o nosso dono. Nós não somos mais escravos, somos filhos, herdeiros, né? Através de Jesus Cristo, pelo sangue precioso dele que nos resgatou na cruz. Que o Senhor nos abençoe com essa palavra, com mais uma leitura de um capítulo aqui de Gálatas. Senhor, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado pela sua presença nas nossas vidas. Nos dê um dia de paz, Senhor, que possamos verdadeiramente ter a presença do Teu Espírito Santo nos ensinando. Senhor, como é bom, Pai, ter um Espírito, como diz a Tua palavra, que o Senhor nos dê um Espírito que fala, que clama por nós, Pai, Abba, Pai. E esse Espírito, Senhor, em nós, que é o selo, Senhor, desse novo nascimento, dessa nova aliança, nós te agradecemos pelo Teu Espírito, nós te agradecemos por Jesus, pelo sangue que foi derramado na cruz. Pai, muito obrigado, Senhor, nós te amamos, nós te adoramos e nós te recebemos sempre nas nossas vidas, Senhor, que o Senhor possa habitar conosco todos os dias, Pai. Em nome de Jesus, nos fortalece em nossas fraquezas, que possamos, Senhor, resistir a Satanás todos os dias, através da força que vem de Ti, para que nunca venhamos nos afastar do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, te agradeço por esse dia, por essa palavra. Amém e amém. Que Deus te abençoe.